Olá, amigos e amigas, iniciando a gravação de mais um vídeo. Esse tem por tema Maria Madalena, a maior mudança moral. Vamos falar um pouco sobre a história de Maria Madalena junto a Jesus, junto ao trabalho extraordinário que ela realizou, junto à divulgação do cristianismo primitivo. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm feito comentários, têm se inscrito em meu canal também. E agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho de divulgação de coisas boas, fatos históricos importantes, todos eles relacionados com Deus, com Jesus, com a nossa mudança, a nossa transformação moral. Mas Maria Madalena é um personagem muito conhecido, está em um Novo Testamento, e a sua vida foi transformada completamente quando encontrou-se com os ensinamentos de Jesus. Segundo a narrativa evangélica, a primeira pessoa a ver Jesus, depois do desencarne de Jesus, foi Maria Madalena. Entendendo, segundo nós espíritas, que Maria Madalena viu o corpo espiritual de Jesus, porque o corpo físico de Jesus havia morrido. E Jesus retornava e apareceu para muitas pessoas durante muito tempo para dar provas da continuidade da vida. Mas a primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi Maria Madalena. E dentre os fatos mais significativos do Evangelho, esse é daqueles que convidam a meditação ainda mais detida, mais reflexiva mesmo. Por quê? Qual a razão Jesus escolheu ou elegeu justamente Maria Madalena para vivenciar essa experiência extraordinária? Havia inúmeras figuras muito mais próximas da vida de Jesus, às quais seria teoricamente, mais lógico que ele aparecesse em primeiro lugar. E naturalmente surgiu a indagação: por que Jesus não escolheu aparecer antes para a sua mãe, Maria? Ou então para seus amados apóstolos? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico. Os seus ensinamentos são para todos sempre. Por isso, os fatos, as ações dele mexem muito com o nosso pensamento, com a nossa reflexão. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém precisou se modificar tanto, no entanto, para seguir Jesus quanto Maria Madalena. A convertida de Magdala, Madalena, necessitou tomar as medidas mais drásticas dentre todos os que se transformaram ao contato com Jesus. Paulo de Tarso, por exemplo, também experimentou uma substancial modificação, transformou-se em uma outra criatura. Mas Saulo de Tarso era apaixonado pela lei antiga. Paulo de Tarso não era apaixonado pelos vícios e prazeres do mundo material. Ao converter-se ao cristianismo, Saulo passou a se chamar Paulo de Tarso. Então Paulo já era uma pessoa equilibrada, já era um espírito equilibrado, apenas estava ainda preso aos ensinamentos de Moisés. Por isso que foi um pouco difícil para ele aceitar de princípio os ensinamentos de Jesus. Mas ele foi, sem dúvida nenhuma, a grande figura de divulgação e vivência do chamado cristianismo primitivo. Maria Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Por quê? Porque ela fizera-se muito rica, prostituindo seu corpo físico. Vivia entre luxos, mas também sofria muitos deboches. Ela entregava-se ou entregou-se facilmente ao contato de entidades perversas que a subjugavam facilmente, sem muitos esforços, visto então a sua vida totalmente desequilibrada. Ela permaneceria moralmente morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Maria Madalena vivia para os prazeres materiais, apenas isso.
Contudo, bastou um encontro com Jesus para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, coisa que não foi entendida por aqueles que tinham se acostumado a usufruir dos prazeres materiais, e também não foi aceito, pelo menos no princípio, durante algum tempo, pelos próprios apóstolos, que não aceitavam que aquela figura tão conhecida naquela região estivesse junto a eles e junto a Jesus. Não se imagine, porém, que tal mudança se deu como um passe de mágica que não existe. Certamente, Madalena precisou lutar bravamente contra seus hábitos infelizes. Foi perseguida, ela foi tentada de todos os modos a retomar a vida antiga, que era prazerosa materialmente falando, e ela havia se acostumado com essa vida. Mas o contato com Jesus, o ouvir a voz de Jesus, os seus ensinamentos profundos, isso calou profundamente dentro de si, fazendo com que ela efetivamente se transformasse, não da boca para fora, mas que ela fizesse efetivamente uma mudança moral profunda. Mas, apesar das tentações, ela foi fiel até o fim em relação àquilo que ela fazia anteriormente. Resoluta, ela tomou a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Apesar dos prazeres mundanos, ela não era feliz. Ela sentiu-se feliz mesmo quando conheceu e tomou contato com os ensinamentos de Jesus. Quando muitos abandonaram Jesus, no término da vida física de Jesus, ela permaneceu com ele ao pé da cruz, fielmente. E segundo informes do plano espiritual, Maria Madalena terminou a sua vida física naquele momento, junto e cuidando de leprosos. Vejam bem a transformação que esse espírito sofreu. Ela encaminhou-se com alguns deles, os leprosos, para o vale em que viviam, a fim de instruí-los sobre a mensagem cristã. Ao contato do sublime amor de Jesus, encontrou forças para se retificar de modo definitivo. É compreensível que muitos indaguem a razão pela qual Jesus não apareceu primeiro a outras pessoas mais próximas dele. É compreensível, sem dúvida nenhuma, que muitos indaguem a razão, porque houve esse contato primeiro com Maria Madalena, sem dúvida nenhuma. Todavia, é igualmente razoável reconhecer que o seu gesto foi pleno de simbolismo. Ele ratificou que a sua doutrina deve ser o código de ouro de vidas transformadas. Aprendizes e seguidores necessitam nela encontrar, ou seja, na mensagem de Jesus, encontrar forças para romper com hábitos infelizes e efetivamente se modificarem, fazerem uma reforma espiritual. O Evangelho significa a boa nova, a mensagem extraordinária e atemporal trazida por Jesus. Essa boa nova falava de Deus como nosso Pai, falava do próximo como nosso irmão também, da necessidade de amar ao próximo como a si mesmo, exemplificando nessa mesma frase a necessidade de aprender a amar-se. Maria Madalena, certamente, no período em que se prostituía, não se amava, muito embora vivia cercada de luxos materiais, mas não se amava. E ela passou a amar-se quando conheceu a mensagem de Jesus e passou a vivenciar a mensagem de Jesus. Ao contato da boa nova, dos ensinamentos de Jesus, a felicidade deve surgir nos caminhos humanos. Não a felicidade falsa e ruidosa que o mundo propicia, mas que se derrete facilmente quando nós retornamos para o plano espiritual, porque daqui, do mundo material, nós só levamos as virtudes que vivenciamos e que construímos, mas infelizmente levamos ainda os vícios também,
as coisas materiais não caminham conosco. A felicidade em questão é a consciência tranquila. E foi isso que Maria Madalena passou a ter quando passou a seguir pelos caminhos que Jesus havia pisado. A de quem vive sereno por saber que dá o melhor de si. Isso é felicidade. E ninguém como Maria Madalena deu tanto de si para se transformar à luz do Evangelho. Foi necessário que ela efetivamente vencesse os seus desequilíbrios morais, todos eles, e se transformasse em uma cristã verdadeira, ajudando aos irmãozinhos mais necessitados, mesmo ainda não sendo compreendido pela maioria das pessoas, inclusive dos próprios apóstolos também, que não entendiam que aquela transformação era verdadeira. Por isso, quis fazer esse vídeo para novamente falar desse vulto fantástico, extraordinário, que é Maria Madalena, que, sem dúvida nenhuma, transformou-se absolutamente com os ensinamentos de Jesus. Coisa que nós precisamos aprender a fazer em nossa vida de espíritos ainda imperfeitos e já conhecedores dos ensinamentos de Jesus. Agradeço a todos vocês mais uma vez que têm assistido aos meus vídeos. Se quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade. Se quiser expressar a sua opinião a respeito dos comentários que aqui fiz, também fique à vontade. Se quiser compartilhar o vídeo, está liberado. E se for possível, inscreva-se em meu canal do YouTube, para que nós possamos cada vez mais alcançar os nossos irmãozinhos que precisam ouvir coisas boas, positivas e equilibradas a respeito de Jesus, os seus ensinamentos e a luta que devemos travar para nos transformarmos em espíritos melhores. Muito obrigado mais uma vez. Desejo que fique bem, que fique em paz.